Nós estamos na série de vídeos falando sobre as 7 festas do Senhor. Lá na época de Moisés, Deus deu a ordem para que os israelitas celebrassem as festas do Senhor. As festas elas foram celebradas de maneira literal. Os israelitas celebravam as festas, faziam ali os seus sacrifícios, mas essas festas elas eram sombras, elas eram acontecimentos que simbolizavam tudo o que Jesus realizou, está realizando e ainda realizará através de sua igreja. As 7 festas do Senhor não são comemorações judaicas, não são comemorações apenas do povo de Israel, mas são sombras que Jesus está nos apontando os seus tempos determinados. Nós podemos chamar as festas do Senhor também de tempos proféticos. E se você ama a palavra de Deus, se você ama as profecias que estão contidas na Bíblia, eu sugiro que você fique no vídeo até o final e acompanhe toda essa série. Hoje nós vamos falar da festa das primícias, que também tem uma linguagem maravilhosa e nos ajuda a decifrar profecias dos profetas e profecias do livro de Apocalipse. Como eu falei, nós vamos falar hoje sobre a festa das primícias. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Assim como todas as festas, a festa das primícias, ela representa um período em que Jesus cumpriu aqui nessa terra. E nós precisamos entender o significado dessa festa, porque ela era sombra e nós precisamos compreender o que é a realidade dessas festas. Jesus Cristo, ele veio aqui a essa terra para cumprir as 7 festas do Senhor. Jesus Cristo veio a essa terra para trazer as realidades dessas festas. E além de todas essas revelações maravilhosas, o ensino das 7 festas do Senhor nos ajuda a entender as linguagens das profecias do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Aqueles que ignoram o ensino das 7 festas do Senhor provavelmente não vão entender as linguagens que estão nos profetas e as linguagens que estão no livro de Apocalipse. Primeiro, vai lá comigo em Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, vamos ler dos versículos 10 ao 12, que diz assim: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Presta atenção aqui. As primícias, elas eram levadas aos sacerdotes. Os primeiros frutos da colheita, existia ali uma grande colheita, mas os primeiros frutos, o que era colhido primeiro tinha que ser entregue, né? Era entregue ao sacerdote. Olha o versículo 11. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Então, nós vimos aqui que a ordenança, né? Deus deu a ordem a Moisés para falar ao povo de Israel: vocês precisam separar as primícias de suas colheitas para o Senhor. As primícias da colheita, as primícias da renda deles, eles viviam ali 100% da agricultura, 100% do plantio, da colheita, 100% dos cuidados dos animais. Agora, queridos, Deus, ele mostrou, né, para o povo de Israel como eles deveriam tratar a respeito dos frutos que eram colhidos. E Deus, ele é tão maravilhoso, queridos, que ele usa essas linguagens da agricultura para mostrar o que ele está fazendo com a igreja. Agora, a festa das primícias, ela era sempre celebrada após a festa de Pães Asmos. A festa de Pães Asmos, que foi o vídeo anterior a esse vídeo aqui, a festa de Pães Asmos era celebrada no dia 15 do 1. E independente do dia que caía a festa de Pães Asmos, o dia imediato, né, ao dia 15, o dia imediato acontecia a festa das primícias. Então, o dia 15 do 1 era celebrada a festa de Pães Asmos e o dia imediato se era celebrada
a festa das primícias. Independente do dia da semana, quando caía o dia 15 do 1, né? O dia 15 do primeiro mês, aquele dia era considerado como se fosse um grande sábado. Podia ser que a celebração da festa de pães asmos aconteceria ali no meio da semana, não importava. Deus estabeleceu o dia 15 do 1 para ser o grande sábado que era celebrada a festa de pães asmos. Agora, no dia imediato após a festa de pães asmos, era celebrada a festa das primícias. A festa das primícias acontecia logo no dia imediato ou no dia seguinte à festa de pães asmos. Independente do dia da semana, era celebrada essas duas festas, né? No dia 15 a festa de pães asmos e no dia imediato, né? Que era considerado o primeiro dia da semana. Esse dia era chamado, né? Como se fosse o domingo, a festa a festa das primícias. O domingo é o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana, que acontecia ali a festa das primícias, ou as primícias do culto ao Senhor que os israelitas celebravam, comemoravam essa festa maravilhosa. Então, o povo ia até o campo, colher ali um feixe de trigo, e junto com as primícias de sua colheita, eles apresentavam aquele feixe de trigo. Então, o povo ia apresentar esse feixe, apresentava esse feixe ao sacerdote, e nós precisamos entender aqui, queridos, que existe um acontecimento maravilhoso profético, porque as primícias, elas são apresentadas ao nosso sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Acontecia este tempo, este período, em que eles estavam ali tirando as primícias da colheita, e essas primícias eram entregues ao sacerdote. Esse sacerdote, ele apresentaria todas essas primícias diante de Deus. Então, as primícias, elas eram aceitas por Deus por causa do sacerdote estar ali apresentando essas primícias ao Senhor. Por meio desses primeiros frutos que eram oferecidos a Deus, toda a plantação seria aceita. Você consegue ver aqui algo maravilhoso, queridos? Nós vemos isso até mesmo em nossas ofertas. As primícias que nós separamos para Deus hoje, né? Estou falando agora da parte financeira. Você pega ali suas primícias, você oferece a Deus e toda a sua colheita, ela vai ser abençoada. Só que essa aplicação é uma aplicação espiritual, porque a igreja é as primícias do Senhor. Deus, ele estabelece a festa da Páscoa no dia 14 do 1. Depois, logo em seguida, é celebrada a festa de pães asmos no dia 15 do 1. E no dia imediato, independente do dia da semana, era celebrada a festa das primícias, e o povo pegava as primícias de sua colheita, entregava as primícias de sua colheita, junto com um feixe de trigo, entregava nas mãos do sacerdote, e o sacerdote mostrava a Deus, ou oferecia a Deus, aquelas primícias da plantação e aquele feixe de trigo. E por causa das primícias que eram apresentadas a Deus, toda a plantação era abençoada. Que coisa maravilhosa! Agora, como eu falei, queridos, a festa das primícias, ela é uma festa que foi celebrada de maneira literal, mas nós precisamos compreender que ela era apenas uma sombra. Deus, ele sempre enxergou a sua igreja, ou sempre enxergou aquilo que era chamado de sombra, como a sua própria igreja. O trigo, ele representa a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E até hoje, ele está colhendo os seus servos, porque aqueles que são trigos, aqueles que são servos do Senhor, serão retirados como as primícias do Senhor. Vai lá comigo agora em Jeremias capítulo 2. Vamos ler os versículos 3 e 4. E presta bastante atenção aqui, porque nesse texto de Jeremias, você vai ver que Deus, ele sempre considerou as pessoas como primícias. Versículo 3 diz assim: Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Você viu aqui? Israel, as primícias da sua colheita. Olha o versículo 4. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Lembra do ensino das duas casas de Israel? Não é o tema aqui hoje, mas você precisa entender isso. Então, Deus, ele já estava lá na época de Jeremias falando a respeito de Israel que seria colhido, ou de Israel que foi escolhido como as primícias. Então, queridos, quando o Israel, lá na época de Moisés, eles celebravam a festa das primícias,
Deus estava mostrando através dessas festas que essa festa das primícias era sombra. Sombra do quê? Sombra das primícias que seriam colhidas. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez uma obra maravilhosa na cruz do Calvário. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque Jesus Cristo, ele veio cumprir a festa das primícias. Por isso eu te convido a ir lá comigo, vai lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler um texto muito conhecido, esse capítulo 15 de Coríntios é muito conhecido, mas olha só que lindo. O apóstolo Paulo fazendo a tradução do que era ou do que tinha sido a festa das primícias. Olha só o cumprimento profético dessa festa maravilhosa. Versículo 20, né? 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 20 até o 23, que diz assim: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, ou sendo ele as primícias dos que morreram. Aqui, a palavra dormem, né? Ele está usando um eufemismo, né? Está usando uma palavra para dizer, olha, aqueles que morreram, né? Você não vai dar uma notícia de morte dizendo, olha, seu parente morreu. Não. Você vai dizer, o seu parente dorme, o seu parente descansou. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Sendo ele as primícias dos que dormem, sendo ele as primícias dos que morreram. Ele foi o primeiro a morrer. Mas como assim o primeiro a morrer? Continua o texto comigo. Continua o texto comigo. Versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, Jesus Cristo, ele foi as primícias dos que morreram e vão ressuscitar. A festa das primícias representa aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e a sua ressurreição. A festa das primícias, elas representam o trigo que foi colhido na terra e este trigo que foi semeado. O trigo que foi semeado e será colhido. Jesus Cristo foi o único a morrer e ressuscitar para a vida eterna. Nós vamos ver vários exemplos na palavra de Deus de pessoas que morreram e ressuscitaram. Só que essas pessoas morreram, ressuscitaram, mas tornaram a morrer e os seus corpos tornaram pó. Jesus Cristo não, ele morre na cruz do Calvário, ressuscita e ressuscita para a vida eterna. Ele é as primícias dos que morreram e ressuscitaram para a vida eterna. E por causa de sua morte e de sua ressurreição, ele habilitou a igreja, que é o seu corpo, a morrer e também a ressuscitar para a vida eterna. E esse, queridos, é o significado do que Jesus cumpriu na cruz do Calvário. Jesus Cristo cumpriu a festa das primícias. Por quê? Porque ele morreu e ressuscitou. E por causa de sua morte e de sua ressurreição, a igreja que é as primícias do Senhor, vão ressuscitar por causa de que o seu Senhor, por causa de que o seu Salvador também ressuscitou na cruz do Calvário. Nós precisamos compreender essa revelação maravilhosa, porque muitas pessoas olham para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e não sabem explicar as maravilhas que foram realizadas na cruz do Calvário. Muitos pensam que Jesus morre na cruz do Calvário apenas, e eu não estou falando apenas no sentido de pouco, mas estou falando apenas no sentido de significado único. Jesus não morre na cruz do Calvário apenas para nos libertar dos pecados, que já foi algo incrível. Mas Jesus Cristo morre na cruz do Calvário para nos libertar dos nossos pecados, para ressuscitar os nossos corpos, para nos dar a vida eterna, para que tenhamos uma vida e vida em abundância. E quando fala vida e vida em abundância, não está falando dessa vida terrena, não está falando deste fôlego de vida que nós ressuscitamos, desse fôlego de vida que nós temos hoje, mas está falando sobre o Espírito vivificante que estará sobre as nossas vidas depois de a ressurreição dos mortos. Outro detalhe que eu quero que você preste bastante atenção, está aí na tela o versículo 23, que fala assim: depois dos que são de Cristo na sua vinda. Jesus Cristo, ele vem, arrebata a igreja e ressuscita essa mesma igreja. Na verdade, Jesus Cristo vem, ressuscita a igreja e depois ele arrebata a igreja. A ressurreição dos mortos é um dos maiores milagres que Jesus Cristo vai realizar, porque muitos pensam que Jesus Cristo estará trocando os nossos corpos para outros corpos glorificados, quando na realidade não é isso que Jesus vai fazer.
Essa é uma doutrina que está lá em Hebreus capítulo 5 e também no capítulo 6. Hebreus capítulo 6 fala a respeito daquilo que é fundamento, dos ensinos fundamentais ou das pedras fundamentais que todo cristão precisa saber. A doutrina da ressurreição dos mortos, que está diretamente ligada com a festa das primícias, nos diz que Jesus Cristo virá a essa terra e ele vai ressuscitar esses corpos que nós temos. Deus ama o seu corpo, esse corpo que você tem aí. Talvez você esteja sentindo dores assistindo esse vídeo. Talvez você não enxergue bem. Talvez você não tenha um dedo. Talvez você conheça alguém que não tenha um braço, uma perna. É esse corpo que Jesus vai ressuscitar. Só que o corpo, ele vai receber essa ressurreição, essa glória do Senhor, mas ele vai ressuscitar em sua perfeita condição. Jesus Cristo estará cumprindo o que está escrito em Ezequiel capítulo 37. Você sabia que o vale de ossos secos não é um texto devocional para você falar que o irmão vai ter a vida dele, que os ossos secos da vida dele serão ressurretos? Aquele texto é o texto que fala sobre a ressurreição da igreja. E como eu tenho certeza disso, queridos, por causa da linguagem das festas do Senhor, as revelações das festas do Senhor e por causa das revelações do ensino das duas casas de Israel. Se você ler todo aquele capítulo de Ezequiel, capítulo 37, você vai ver ali que fala sobre as duas casas de Israel, que está falando sobre a igreja do final dos tempos. Então, meus amados, quando nós olhamos para a festa das primícias, quando nós olhamos para a ressurreição dos mortos, Jesus ele vai ressuscitar os nossos corpos. Ele vai ressuscitar. Ele primeiro restabelece o nosso corpo mortal, ressuscita o nosso corpo mortal, ressuscita esse corpo que você está aí, esse mesmo, cheio de defeitos, cheio de falhas. Ele corrige todos esses defeitos, essas falhas. O próprio capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, né, o próprio texto de 1 Coríntios, capítulo 15, fala que nós seremos revestidos. Nós seremos revestidos. O nosso corpo será revestido da incorruptibilidade e não será trocado. Ele transforma os nossos corpos, e é isso que vai acontecer num piscar de olhos, não é o arrebatamento. Ele transforma os nossos corpos, e aí, quando ele transformar os nossos corpos, ele glorifica, ele enche esse corpo de glória. Não seremos mais alma vivente, seremos espírito vivificado. A glória de Deus habitará em nossos corpos, porque nós estaremos no milênio com os nossos corpos ressurretos, junto com Jesus Cristo, regendo as nações aqui nessa terra. Essa é a maravilhosa revelação da festa das primícias. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, e ele cumpre a festa das primícias, porque ele é a primícia dos que ressuscitaram. E por causa de sua ressurreição, nós ressuscitaremos também. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente. E eu peço mais uma vez, compartilhe essa mensagem com pelo menos mais um irmão. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu comentário. Às vezes eu esqueço de pedir isso. Não é o mais importante, mas é importante sim, porque ajuda, né, os vídeos do canal a serem divulgados, me incentiva a continuar gravando novos vídeos. Mais irmãos vão conhecer essas revelações maravilhosas. E assim, a palavra de Deus, as revelações do Senhor vão sendo cada vez mais conhecidas. Que Deus te abençoe ricamente e eu te espero na próxima festa. A próxima festa que é a festa de Pentecostes. Que Deus te abençoe.